Esse vídeo contém cenas fortes e violentas sobre fatos que aconteceram nos últimos dias e principalmente hoje. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha, é com pesar que eu faço esse vídeo sobre os comentários do nosso amigo patriota Nicolas Ferreira, e é com muita tristeza no coração que eu vou postar um vídeo aqui sobre a postagem da Globo Lixo. Infelizmente, é Globo Lixo, tratando uma pessoa, pai de família, um homem honesto, direito, trabalhador, como extremista. Veja com seus próprios olhos o comentário que a Globo fez sobre esse episódio que ocorreu nos Estados Unidos. E também o Caio Capola falando sobre isso também. É lamentável. Veja com seus próprios olhos e escute com seus próprios ouvidos. Deixe seu comentário. O que você achou da Globo ter feito? Sinceramente, não consigo nem encontrar palavras. Irina Zarutska, 23 anos, deixou a Ucrânia para escapar de uma guerra, acreditando encontrar paz nos Estados Unidos. Em 22 de agosto, embarcou em um trem em Charlotte, como qualquer pessoa faria, em direção à sua casa. Minutos depois, foi esfaqueada repetidas vezes no seu banco. O que torna sua morte ainda mais insuportável é o quão pública ela foi. Os passageiros estavam sentados a poucos metros de distância, alguns não perceberam, outros congelaram, outros desviaram o olhar. O trem continuou em movimento e Irina sangrou até a morte à vista de todos. Cercada por pessoas, ela morreu como se estivesse sozinha. O homem que a matou, De Carlos de Juan Brown Jr., e não era um qualquer. Ele já havia sido preso 14 vezes. Roubo, furto, comportamento errático e até mesmo doença mental. Cada prisão terminava com o mesmo resultado: liberação. Ele foi processado, dispensado e liberado novamente. E nesse crime, ele contou para sua irmã que matou a garota por achar que ela estava lendo a sua mente. Então é preciso analisar aqui o contraste. Irina era jovem, trabalhadora, inocente. Ela seguia as regras, pegava o trem, acreditava que a cidade em que vivia a protegeria. Brown já era um criminoso de carreira, entrando e saindo de tribunais e prisões, tratado como um risco permanente que ninguém queria enfrentar. Mesmo assim, ele obteve clemência infinita. Ela não teve nenhuma. Ele teve 14 segundas chances. Ela conseguiu uma viagem de trem que terminou em seu assassinato. Este é o fracasso. Um sistema de justiça que mima reincidentes até que eles explodam. Uma cultura judicial que se vangloria da compaixão, ignorando o preço pago pelo povo. Políticos da esquerda falam sobre reabilitação, sobre misericórdia, sobre não superlotar as prisões. Mas cada segunda chance dada a homens como Brown é mais uma jogada de dados com a vida de outra pessoa. O movimento Vidas Negras Importam chegou a postar um vídeo em meio ao ocorrido dizendo que eles têm direito à violência. A right to violence. All oppressed people have a right to violence. And I'm going to tell you something. It's like the right to pee. You got to have the right place. You got to have the right time. You got to have the appropriate situation. And I'm absolutely convinced that this is it. Trump deu uma declaração dura, mas que talvez faça você cair na real. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. Essa é a forma de combater criminosos. Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. E situações bizarras e vergonhosas como essa, infelizmente, são comuns aqui no Brasil. Enquanto eu escrevi esse vídeo, acaba de ser uma notícia com um vídeo de uma juíza aos risos, com um criminoso na audiência de custódia, como se fossem amigos de longa data. Tô vendo aqui, Caio, você aqui de novo. Ê, menino, se fosse meu filho. Mas Meu Deus, Caio, me ajuda a te ajudar. O menino, como a própria juíza a chamou, tem 2 passagens criminais por homicídio e uma por tráfico de drogas. Ele deveria estar preso, mas após a audiência foi agraciado com a soltura para responder pelo crime em liberdade. Dá para chamar isso de justiça? Nos Estados Unidos, membros do Congresso estão pressionando para que a juíza seja removida do cargo. Os populares estão cobrando punições para membros do judiciário que deixem de prender criminosos e colaborem para que suas cidades fiquem ainda mais violentas. O Brasil precisa disso também. E sim, não são somente essas medidas
que serão a solução definitiva, mas certamente evitariam muitos crimes. E como Irina não se enquadra em uma posição em que dá para a esquerda politizar, pouco se viu por parte deles em termos de divulgação ou mobilização. Os mesmos que incendiaram bairros e pediram cortes de verbas para a polícia, no caso lá do George Floyd, que mesmo tendo passagens criminais, e sim, morto de forma injusta, eles ignoraram totalmente o que aconteceu com essa garota ucraniana. A atriz Whoopi Goldberg teve a cara de pau de pedir para que não politizasse a morte da Irina, mas é exatamente isso que a esquerda faz com absolutamente tudo o que os convém. O jornalista esquerdista Van Jones disse basicamente que não podíamos julgar o criminoso. We don't know why that man did what he did. We don't know how to deal with people who were hurting in the way this man was hurting. Hurt people. What happened was horrible. Além disso, atacou o conservador Charlie Kirk, dizendo que a atitude do criminoso nada tinha a ver com a questão racial. Mas foi desmentido pelo próprio autor das facadas, que, segundos após o crime, ele diz: I got that white girl, traduzindo, peguei aquela garota branca. E o que Van Jones e a esquerda irá falar agora? Que Charlie Kirk acaba de ser baleado. Oh my God. Go, run. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo aqui, infelizmente, ele não resistiu e morreu. Um jovem conservador, apoiador do Trump, que estava promovendo um dos seus debates com os alunos da Universidade de Utah. Deixa para trás uma esposa e 2 filhas. Que Deus conforte essa família. E por aqui, a Globo e as páginas de fofoca da esquerda tiveram a coragem de colocar Charlie Kirk, que levou um tiro, como extremista. Eles alimentam como ninguém o ódio contra a direita. Chega! Os criminosos precisam voltar a ter medo. A gente precisa mudar esse país combatendo os verdadeiros extremistas. Ou senão, não teremos mais país para lutar. Irina Zarutska, Charlie Kirk. Say their names. Uma das figuras mais relevantes do conservadorismo americano acaba de ser assassinada, mas a manchete de certos veículos de notícia é que Charlie Kirk, um ativista de extrema direita, foi baleado e morreu. Olha, você só deve aceitar a existência desse rótulo, o rótulo da extrema direita, o dia em que houver manchetes com a expressão extrema esquerda. E essas manchetes não existem. Pode reparar. O extremismo político no noticiário só pertence à direita. Parece que para essas gargantas de aluguel só existem a esquerda, o centro e a extrema direita. Nem o Adélio Bispo, que foi filiado ao PSOL, tentou assassinar o ex-presidente a facadas, foi rotulado como alguém de extrema esquerda. E aí fica o questionamento. Apoiar medidas de censura prévia não é extremismo político? Ou se alinhar com ditaduras que violam direitos humanos, isso também não é extremismo político? E defender publicamente o comunismo não seria extremismo político? Ou mesmo financiar um regime autoritário que promove guerras ilegais, isso tudo não é extremismo político? E a gente nem precisa ir tão longe assim. Invadir fazendas, como faz o sem terra, invadir terrenos, como faz o sem teto, não é extremismo político? Claro que é. Extremista é todo aquele que admite a violência ou que admite a agressão a direitos como um método legítimo de fazer política. Lembra como o deputado de extrema esquerda, o Guilherme Boulos, relativizou o quebra-quebra da Fiesp? Olha o que ele disse. O nosso entendimento é que algumas vidraças quebradas não são nada perto do dano que eles estão fazendo ao povo trabalhador desse país. Pois é. Olha, eu assisti muitos discursos, muitos debates do Charles Kirk e eu nunca vi ele exaltar ou ele justificar a violência política dessa forma. E agora ele se torna uma vítima fatal dessa mesma violência. Ainda assim, a nossa grande imprensa, de forma covarde, de forma intelectualmente desonesta, não perdeu tempo, tão logo houve o atentado, em rotulá-lo como um extremista. Um jovem pai de família
que despertou multidões com a força dos seus argumentos e foi lá baleado com um microfone na mão e uma camiseta na qual estava escrito liberdade. Uma liberdade que agora está manchada de sangue. Olha, por favor, compartilhe esse vídeo para conscientizar suas redes sobre a falsa narrativa do extremismo e vamos todos rezar pela alma de Charlie Kirk. Ao invés de chamar o assassino de extremista, a Globo chama a vítima de extremista, Ravena. Será que não dá pra gente perceber que isso já passou do ponto? Que essas pessoas precisam parar com isso? Eu estava vendo um vídeo do Charlie Kirk com a família, com os filhos. Ravena, hoje eu passei a tarde inteira com um choro contido. Eu fiquei muito mal, Ravena, quando eu vi o vídeo dele sendo morto. Ele levou um tiro no pescoço, o sangue jorrou assim do seu pescoço, ele caiu. Então é lamentável. Esse rapaz é uma das mentes mais brilhantes, mais generosas e mais bondosas que eu já tive a oportunidade de acompanhar nesse debate público nos últimos anos. É uma referência, tem milhões de seguidores nos Estados Unidos e no mundo todo. E ele, Ravena, sempre teve uma postura muito serena, equilibrada, sensata, madura nos seus debates, nos seus posicionamentos. E esse rapaz hoje foi assassinado. Por que ele foi assassinado, Ravena? Por causa do discurso de ódio que a esquerda propaga contra os militantes de direita. A esquerda vem desumanizando os militantes de direita nos últimos anos, de modo que nós temos a tentativa de assassinato do Donald Trump, a tentativa de assassinato do Bolsonaro, o assassinato do Miguel Uribe lá na Colômbia e tantas outras situações que a gente vem vivenciando de tentativas de assassinato de militantes do direito no mundo. Por quê, Ravena? Porque essa esquerda que acusa a direita de disseminar discursos de ódio, na verdade o que eles fazem é acusar os outros daquilo que eles fazem. Então eles são essencialmente propagadores de discurso de ódio e desumanização dos militantes de direita, que gera brecha para que esse tipo de militante ensandecido, enlouquecido, mate as pessoas. Sabe como foi que a Rede Globo noticiou a morte desse homem? Extremista de direita é assassinado nos Estados Unidos. Ao invés de chamar o assassino de extremista, a Globo chama a vítima de extremista, Ravena. Será que não dá pra gente perceber que isso já passou do ponto? Que essas pessoas precisam parar com isso? A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala... É impressionante como a direita vai estar sempre errada lá. Grupo Globo classifica Charlie como extremista. Mas apaga, porque... Gente, vamos lá. O cara tá numa universidade palestrando sobre um assunto no qual ele domina. Vai quem quer, ele leva um tiro no pescoço. Um atentado. E o extremista é ele? Você jura que o extremista é ele? Ele tá palestrando numa universidade. E ele que é o extremista? Não é possível. Eu não, assim, extrapola o bom senso. Pra mim isso aqui extrapola a ética. É engraçado, assim, que qualquer pessoa que levanta pautas da direita, ela é extrema. E não existe extrema esquerda, não. Não, extrema esquerda não existe. Só existe extrema direita, olha que loucura. O cara tá numa universidade, palestrando, leva um tiro no pescoço e o extremista é ele. É por isso que nós queremos regular e vamos regular. Eu, a quem doer.